Oi, gurizada, tudo joinha com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. Bem-vindos ao Olho em Portal Tarô, meu nome é Grace Luz. E para esse mês de maio, eu tô aqui fazendo uma homenagem para as mães. Para as que são mães, para as que ainda não são, mas serão, e para as que de alguma forma ou de outra mantêm um laço de carinho com alguém. O que é ser mãe, na verdade? Na verdade, ao invés de um dia, no mês de maio, deveria ser estipulado um mês inteiro, um ano inteiro, quiçá uma década toda, né? Uma vida toda, por que não dizer? Deixar registrado então aqui minha admiração. A minha mãe já não vive mais entre nós, mas eu tenho uma filha e isso é uma coisa que a gente que é mãe sabe que nos preenche de tal maneira que nem todos os astros, todas as estrelas, todas as conjunções interplanetárias são capazes de decifrar o que é a dádiva de ser mãe. E eu costumo dizer sempre que o ser humano é abençoado, mas que a mulher foi escolhida por Deus para trazer vida ao mundo. Isso não tem preço, é muito significativo. A homenagem também vai para a nossa grande mãe Gaia, que é a mãe Terra. A Gaia foi uma divindade primordial que deu a luz ao seu companheiro, o deus Urano, do céu. E de lá para cá se proliferou a razão, a emoção e todos os outros atributos dos deuses segundo a mitologia grega. Então fica aqui registrado o meu grande abraço às mães, nesse mês delas, nosso. E não fiquem tristes não, gurizinhos, que em agosto a homenagem vai ser para os pais, tá bom? Logo tá chegando agosto. E vamos lá começar a nossa previsão para o mês de maio, então. Continuando, então, e reiterando, sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Bora lá? Oi, pessoal de Touro. Vamos começar com vocês que são os aniversariantes do mês. Happy birthday to you! Sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Meu nome é Grace Luz. E a leitura é para o signo de Touro para maio de 2021. Touro, maio de 2021. Touro, maio de 2021. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Como é que vocês passaram aí, taurinos? Me contem como é que foi o abril. O inferno astral. Foram bem? Espero que sim. Touro, maio de 2021. E vamos pegar uma clarificação também do tarô prateado. Touro. Touro 2021. Vejamos então. No Gold Oracle of Grace, a primeira carta que saiu para vocês foi Perséfone, a versatilidade. A Perséfone, gurizada, vê se vocês conseguem enxergar. Desse lado aqui é tudo claro e desse lado é tudo escuro. É um ambiente celeste e aqui é um ambiente infernal. Como assim? Exatamente assim. A Perséfone ela é um personagem que ela transita entre o céu e o inferno. Porque, na verdade, ela foi raptada pelo tio, que era o chamado Hades, ou Plutão, e foi raptada e tomada por esposa por ele. Então ela passou a viver no submundo, na companhia do tio, sem o consentimento da mãe, a deusa Ceres. Quando a mãe descobriu, ficou muito revoltada e aí solicitou
uma assembleia com o próprio Zeus, que achou uma maneira razoável de unir os dois irmãos. Então Zeus decidiu que a Perséfone ficaria 2/3 do ano com o esposo no subsolo, no submundo, e os outros 2/3 com a mãe na superfície. Essa menina que ela dá origem à história das 4 estações. Se diz que quando é verão, a mãe dela floriu todos os campos para esperá-la, e é primavera, e que quando chega o outono, que é quando ela desce para o submundo, a mãe dela começa a ficar triste, no inverno as lágrimas das Ceres são a chuva do inverno. É uma história bem linda. Essa menina aqui, ela foi criada numa redoma de vidro, né? Ela foi criada assim para ser, sabe a princesinha da mamãe? É isso. Ela não conhecia o mal, ela não conhecia o ruim, ela não conhecia o perverso. E de uma hora para outra, o tio dela abriu uma fenda no solo e simplesmente a puxou para baixo. Ela passa da luz à escuridão numa fração de segundos. Mas o curioso dessa menina é que ela era uma deusa lindíssima. Ela era tão linda que ela despertava a ira da deusa Afrodite. O interessante dessa menina é que ela transita entre os dois mundos com muita tranquilidade, com muita versatilidade. Ela não levou, quando ela volta para a superfície, ela não traz aquela amargura, aquela decadência, aquela tristeza do submundo, não, ao contrário, ela continua sendo a mesma menina. Então, assim, as sombras, elas não maculam a Perséfone, tá? Então, assim, o que a gente tem aqui, Touro? A gente tem uma situação onde te está sendo exigido o que a gente chama de jogo de cintura, ou estará sendo, né? Sabe aquela coisa assim, uma situação que tu não pode, tu não deve nem ir muito ao céu, nem muito à terra. O famoso jeitinho brasileiro, diplomacia. Essa é a palavra que a Perséfone te pede nesse momento, tá? Ela vem clarificada pelo 3 de ouros. O 3 de ouros é uma carta de trabalho coletivo. É uma carta de colaboração. Pode ser que essa situação que a gente esteja falando seja uma situação laboral, seja uma situação de trabalho. Pode ser que seja uma situação no sentido afetivo, mas é uma coisa que vai envolver mais gente, né? Esse jeitinho que tu vai ter que dar, ou esse posicionamento envolve terceiras pessoas, tá? E possivelmente valores. O naipe de ouro, ele se refere normalmente à parte econômica, tá? A ganhos ou perdas. A segunda carta que vem para ti do Golden Oracle é Artemis. A palavra da Artemis é foco. A Artemis, ela é uma deusa que ela é uma exímia arqueira. Então, assim, os Jogos Olímpicos foram criados na Grécia Antiga, diz-se que pelos deuses, né? Para se divertirem e divertirem os mortais. Então, essa menina Artemis, que é conhecida também como Diana, ela participava de competições de arco e flecha. Sabe aquela flecha certeira? Essa é a flecha da Diana. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma situação pedindo foco. A Perséfone nos fala do jogo de cintura, do saber transitar. E a Artemis te pede foco. Que situação está necessitando do teu foco nesse momento todo? Tem alguma coisa que precisa ser decidida, que precisa ser resolvida e que, quem sabe, tu não está conseguindo te equilibrar, quem sabe tu não está conseguindo te posicionar, né? Mas o jogo pede que tu olhe com carinho para o teu alvo. E depois que tu olhar com carinho para o teu alvo, quando tu descobrires o teu real alvo, vai procurar um jeito de atingi-lo, tá? Porque ele está à tua espera. A carta da Artemis veio clarificada pelo 7 de copas. Essa aqui é uma carta de ilusão, é uma carta de escolhas, é uma carta de possíveis oportunidades das quais eu não estou bem certa o que eu devo escolher. Eu estou sem saber, faço isso, faço aquilo, quero isso, quero aquilo, decido por isso, decido por aquilo. A gente tem uma situação bem de confronto aqui, de dúvida, Touro, claramente.
Mas não esquece, está sendo pedido foco, tá? Então esse 7 de copas, ele nos mostra que temos várias opções e que uma delas é certa. Mas nos resta saber qual. É uma carta de dúvida, é uma carta de ilusão. Então, claramente, uma falando da outra. Aqui, o que escolho? E aqui, tu precisa escolher agora. O terceiro personagem que apareceu para vocês foi o Mercúrio, que é o carinha que é o deus da comunicação. O Mercúrio ele é chamado também de Hermes. E vocês podem observar que ele tem asas no capacete e nas botas, porque ele voa, ele é um cara dinâmico, tá? Ele é chamado o nome que é dado a essa carta de comunicação, porque ele era considerado o leve trás do Olimpo. Então ele levava recados dos deuses para os mortais, dos mortais para os deuses, dos mortais para os mortais, enfim. Ele era o cara, o mandalete do recado, né? E por conta dessa rapidez que ele possuía, então as coisas elas se processavam de maneira mais efetiva. Esse Deus é o Deus da comunicação. Então, como é que tá? Como é que estão as tuas comunicações, Touro? Tu tá conseguindo desenrolar o que tu tem que desenrolar? Ou tá te sendo pedido para que esse desenrolar aconteça, esse desenrolar verbal, tá? Tu tá precisando mandar uma mensagem, tu tá precisando enviar um e-mail, tu tá precisando enviar uma proposta, tu tá precisando falar alguma coisa para alguma pessoa e tá te sendo pedido que tu bote foco nisso, tá? O Mercúrio, ele é, por ter asas, ele é muito rápido, tá? Então, está sendo te pedido uma comunicação rápida. Ou seja, não espera. Não espera porque, dependendo do que for, tu pode acabar perdendo uma oportunidade. Isso ninguém quer, né? A cartinha do Mercúrio, ela veio clarificada pelo Rei de Paus no tarô mitológico. O Rei de Paus é aquele cara que ele tem o domínio de tudo, ele é o cara que ele age. Olha, tô em dúvida, preciso de foco, vou me comunicar porque eu tenho que agir. Essa carta é uma carta de ação, é uma carta de realização. Meu Deus, as cartas elas estão se conversando assim. Eu nem me lembro de ter visto um jogo que fique repetindo tanto a mesma coisa. Tu precisa de um posicionamento, né? Me parece aqui que tem dúvida porque existem outras pessoas envolvidas e aí tu pode estar querendo não ser indelicado, ou tu pode estar querendo não magoar alguém, ou tu pode estar querendo preservar algumas coisas, mas não vai ter jeito. Tu vai ser obrigado a sair de cima do muro de uma maneira ou de outra, tá? Então que seja com prudência, que seja com planejamento. Porque sair de cima do muro é uma coisa, cair dele é outra. Quando tu decide sair dele, tu faz com a tua vontade, mas quando tu é empurrado, tu cai do jeito que Deus quiser, né? Então fica a dica. Esse jogo todo aqui, gurizada, ele é clarificado pelo 8 de bastões. Ó, boa notícia. O 8 de paus é uma carta de mudança, de transformação. Essa decisão, esse posicionamento que tu tem que tomar, que tu vai tomar, vai te levar para um outro plano, vai te levar para um outro nível, vai te levar para uma outra situação, vai te levar para um outro panorama. Me parece que tá difícil essa decisão, tá difícil essa tomada de atitude, mas ela vai te levar para um lugar melhor. Pode ficar tranquilo. A única coisa que eu peço, que eu te aconselho é que tu tenha prudência, tá? Não faça assim de qualquer jeito. Pensa para não dar ruim depois. A carta do fundo do deck do Oracle foi a carta do Perseu. E o Perseu é um cara que ele atravessou assim uma situação muito difícil para decapitar Medusa, que era o monstro mais temido da Grécia. Então, assim, é um cara assim, de coragem, de determinação, e olha a palavra dele, desafio, confirmando novamente o teu jogo. A gente tem pela frente aí um perrengue, uma luta de titã, mas tu é um touro, não é? Tu não é uma formiguinha, tu é um touro, então vai que dá. Gurizada, esse mês... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no baralho do Osho, vou ver o que ele tem para dizer. Esse mês eu fiz vai ter uma parte da leitura que vai olhar um pouquinho para a nossa sombra. Ai, Grace, o que é sombra?
Sombra é o lado escuro do nosso ser. Sombra é aquela parte que a gente não gosta de confrontar muito, é aquela que está lá dentro. Todo ser humano tem a parte luz e a parte sombra. Eventualmente uma se sobrepõe à outra, mas a gente não escapa de nenhum dos dois. Então assim, vamos dar uma olhadinha no nosso lado sombra, fazendo um paralelo com os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais enumerados na Bíblia são falhas do nosso caráter, são coisas que a gente precisa trabalhar e que normalmente a gente tem gente que tem o 7 inclusive, né? 6, 5, 4, não necessariamente 1. Mas vamos dar um enfoque assim para aquele que mais está me prejudicando nesse momento. Tem um personagem mitológico chamado Aquiles, que a mãe dele pediu para os deuses que ele fosse um cara imortal, invulnerável. E aí os deuses deram essa graça para ela e disseram para ela, não, tu faz assim, tu pega ele pelos pés, tu faz assim, tu mergulha ele no rio. E ele vai sair de lá invulnerável. E aí, quando ela foi mergulhada, ela pegou ele pelos calcanhares e nenezinho, bebezinho, e enfiou dentro da água e tirou. Só que naquela parte que ela segurou, não molhou, não pegou a água do rio. Então, aquela parte ficou vulnerável. O Aquiles cresceu, se tornou um grande herói grego, um dos maiores da Guerra de Troia, inclusive. No filme Troia era representado pelo Brad Pitt. Lembram disso? E um dos maiores nomes da Guerra de Troia. E ele era um cara que ele não pegava lança, não pegava faca, não pegava... Armas não o tocavam. Mas na guerra ele foi atingido no calcanhar por uma flecha. E aí, como era o único lugar que não havia sido molhado pelo rio, ele acaba morrendo por uma flechada no calcanhar. Isso explica... o nosso ponto fraco. Quando a gente tem um ponto fraco, a gente diz assim, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Já ouviram essa expressão, né? Então, a gente vai usar os pecados capitais para dizer qual, nesse momento, está sendo o nosso maior calcanhar de Aquiles. Não que não tenhamos vários. É lógico que todos temos, somos humanos. Mas vamos dar uma olhadinha qual aquele que pode estar com possibilidade de me prejudicar mais. E claro que a gente vai usar as figuras dos deuses gregos para isso. A carta do Osho que saiu para vocês foi Inocência. O que essa carta nos pede, galera? Essa carta nos pede que naquela batalha ali que está travada por vocês, que vocês procurem não ter maldade, que vocês procurem não agir com maldade, procurem olhar o lado bom da coisa, procurem se posicionar de uma maneira correta e cordial. Eu acho que essa é sempre a melhor saída. E eu tenho certeza que vocês vão dar conta. Vamos dar uma espiadinha então agora. Qual é o pecado capital do 7 que nesse momento pode vir a te prejudicar ou pode estar te cutucando nesse mês de maio? Que é bom a gente saber com antecedência que a gente já foge, né? Tu já sabe que ali na frente tem um buraco, tu passa por outro lado ou pula o buraco, né? É diferente de tu ir andando e puf, cai no buraco. Então vamos tentar evitar. Então, qual é o calcanhar de Aquiles para o signo de Touro no mês de maio? Para vocês saiu a deusa Hera. A deusa Hera, ela é esposa de Júpiter. Estão vendo? A deusa Hera, ela é esposa de Júpiter. E essa deusa, ela é a deusa do matrimônio e da fidelidade. O pecado capital que ela representa é a inveja. Por quê? Porque, na verdade, Júpiter teve inúmeras amantes ao longo da história. E cada vez que ele arrumava uma amante, a Hera ia lá e descobria, e perseguia os filhos bastardos, e fazia horrores. Ela exterminava com a concorrência. Então, assim, o pecado capital, taurinos, desse mês que pode estar perseguindo vocês é a inveja. E quando eu falo de inveja, não precisa ser necessariamente aquela inveja preta, como se diz. Mas assim, todos nós gostaríamos de viver bem, de ter coisas boas, de passar bem, de ter plenitude. E muitas vezes
isso existem coisas que não estão presentes na nossa vida nesse momento, porque a vida ela é feita de ciclos. Então cuidado com o que tu deseja que não te pertence, cuidado com o que tu deseja que é do outro, cuidado com o que tu deseja que não é a tua hora de obter. Essa cartinha ela nos fala assim de estar satisfeito com o que Deus te dá. Porque se hoje Deus deu para João, amanhã se o Pedro merecer, Deus dá para o Pedro. E depois de amanhã, se a Maria merecer, Deus dá para Maria. Então assim, não olhar as coisas alheias com olhos de por que não eu? E sim olhar as coisas alheias com olhos de que bom que daqui a pouquinho eu chego lá. Tá bom? Fica a dica então. Vamos dar uma olhadinha nos anjos do romance. Quem é que tá namorando aí? Levanta a mão. Ano de Vênus, a deusa do amor. Signo de Touro, mês do aniversário. Por favor, né? Vocês devem estar beijando muito na boca aí ou se preparando para beijar. Ou não? Vamos ver. Mês das noivas. Ah, não. Para aí que tem muita coisa boa aí. Caiu duas? Olha. Amor verdadeiro e lua de mel, honeymoon. E aí, Touro? Então, se tu não tá, tu já vai estar em seguidinha, é isso? Tá vindo por aí, se é que tu tem alguém, já é. E se tu não tem, tá vindo por aí uma coisinha boa, hein? Aleluia. Uma coisinha boa, um amor verdadeiro. Só que assim, né, taurinos, não adianta o universo presentear a gente com algumas coisas que a gente não está em condições de receber. Então, se vier, te posiciona e né, faz por merecer. Essa é a dica. A gente tem aqui o Néctar dos Deuses, que são os conselhos, aqueles mensais. Seriam dicas, seriam conselhos, instruções, às vezes é um puxão de orelha, né? Que as entidades mitológicas nos passam. Olha, saltou. Vamos ver então o que o néctar dos deuses. O néctar era o alimento dos deuses, então, que era a própria ambrosia, né? Vamos ver o que é o alimento para nós nesse mês de maio. O néctar para os taurinos, então. Orfeu. Orfeu é o deus da música, é um carinha corajoso, um carinha que a esposa morreu e ele foi lá no Hades, foi lá no inferno para buscar o grande amor. Olha que cara corajoso, diz assim. A música. Conectados pela magia do som, nos transportamos para dimensões pouco explicáveis. Sob magia, podemos ter o nosso espírito elevado ou descender ao caos. A gente está falando aqui da mágica da música, que tu pode, quando tu entra em alfa, quando tu entra em transe, tu pode tanto te dirigir para as alturas quanto para as profundezas, tá? Eleve seu pensamento e cultive bons hábitos. Se o seu amor foi embora, aceite. Em outra dimensão, podem existir perigos que não estás preparado para enfrentar. Contenha-se. O Orfeu ele é deus da música e ele tinha o dom de convencer o mundo com o som que ele produzia pela lira. E ele está nos dizendo o seguinte, cuidado com os teus pensamentos, vigia. Isso a Bíblia já nos diz há muito tempo, né? Orai e vigiai. Mas o Orfeu está dizendo vigia, porque às vezes o que aparentemente é uma perda, pode ser um grande ganho. O que hoje tu perde, amanhã tu vai ver que foi, na verdade, uma vitória, um livramento, né? Não é o caso dele, porque ele desceu nas profundezas para buscar a esposa e buscou, quer dizer, quase buscou. Mas o resto dessa história vocês vão olhar aqui na playlist do canal chamado Orfeu, que está completinha a história dele e da Eurídice. Tá bom, gurizada? Então eu vou me despedir de vocês nesse dia maravilhoso, desejando a todos vocês um bom maio, um bom julho, mas daqui a pouco a gente fala de novo. E pedindo ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos guie nesse mês com verdade, persistência e muito amor. Um grande beijo para minha comadre Cláudia, que é taurina, e tá sempre de olho. Eu resolvi homenagear em cada signo uma pessoa.
Até o beijão, Cláudia. E um abraço, um beijo para todos vocês bem apertado. Tá bom? Beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.